nos conectar por mente, né, para fazer essa ligação, e que possamos respirar profundamente, trocar as energias do nosso corpo, fazendo com que nós acalmemos o nosso coração, e que nesse momento que nós dedicamos para cuidar da nossa mente, do nosso lado espiritual, que nós possamos estar de coração aberto, de peito aberto, para receber as bênçãos, os aprendizados. E nesse momento fortalecemos a nossa ligação com o nosso anjo de guarda, com o nosso mentor, agradecendo a este amigo espírito que está conosco desde longa data, sempre nos inspirando, nos protegendo, nos guiando. Agradecemos a sua presença, o seu carinho, o seu companheirismo, assim como nos ligamos também aos demais espíritos que zelam pelas pessoas, pela nossa casa, pelos ambientes ao qual frequentamos, no nosso trabalho. Nos ligamos a estes amigos também, que cuidam da gente, nos auxiliam nos momentos difíceis. Nesse momento nós agradecemos também aos mentores, os espíritos amigos do Espírita Soul, que nos mantêm harmonizados, conectados através dos ensinos adquiridos nos estudos do domingo, nas postagens. E nós vamos nos ligando às equipes responsáveis pela limpeza, pela proteção, pela higienização do nosso lar para este trabalho. Vamos invocando a presença dos índios Itaporãs, Urubutás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sudamiria, espíritos amigos responsáveis pela limpeza, pela higienização dos nossos lares, que eles possam, desde a entrada da nossa casa, do nosso lar, retirando toda e qualquer negatividade, queimando com suas ervas, formas pensamentos, miasmas, purificando os ambientes com seus incensos. Nós vamos sentindo todos os ambientes mais limpos, preparados para esse Evangelho. Nos ligamos também a Ricardo, pedindo a ele que deixe o mais seus cruzados à frente de nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim nós vamos vendo o nosso lar protegido, guardado, envolvido com uma cúpula. E do alto nós observamos que é hasteada uma bandeira, um farol reluzente, para que a espiritualidade nesse momento perceba que ali está sendo realizado o Evangelho no lar, podendo se fazer presente também com os amigos necessitados da palavra, os ensinamentos do Mestre. Nos ligamos também às equipes dos veneráveis Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, professor Eurípides Barçanufo. E vamos sentindo a presença dos apóstolos, dos primeiros cristãos, amigos dedicados na tarefa da divulgação do Evangelho,
no compromisso com Jesus, nos espíritos amigos como Paulo, Maria de Magdala, transformadores na sua vida, nas suas ações, deixando de lado uma vida material, dedicando-se ao Evangelho, à sua transformação moral, possamos usá-los como exemplo. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré. Mãezinha querida, nos envolva, nos consola nos momentos de dificuldade, nos ampara, nos dá aconchego e nos guia até seu Filho Jesus. E abraçamos o Mestre com muito amor, com muito carinho. Sentimos a sua presença, a sua energia. Que possamos abraçar o seu Evangelho, que possamos aprender com seus ensinamentos, que possam nos transformar, possamos evoluir moralmente como espíritos, que possamos fazer útil essa encarnação para nós, para o nosso próximo. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos encarnados mais esse dia, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades, pelas dificuldades, por tudo que somos, por tudo que temos, mas que em verdade te pertence, Pai. Agradecemos e dizemos do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Espero que todos estejam bem. Boa noite para quem chegou agora. Quem quiser acompanhar a música que foi tocada na nossa introdução, depois assiste o vídeo inteiro. Semana passada, gente, tivemos um problema técnico, né? Acho que o Instagram devia estar com alguma instabilidade e algumas lives, pelo que eu percebi, quando deu o horário perto das 10 horas da noite, acabou caindo. Foi o nosso caso. Eu finalizei a nossa vibração aqui, mesmo sem saber se vocês estavam acompanhando ou não. De qualquer forma, acabou tudo certo. A gente fez o trabalho que tinha que ser feito. Mas é isso aí. Vamos ver se hoje ocorre tudo tranquilamente. Estou dando uma olhada aqui nos comentários. Bem, hoje nós vamos começar um capítulo novo, né? Hoje nós vamos startar aí o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. E vamos começar lendo os itens 1, 2, 3 e 4, que fala sobre o maior mandamento, ou o mandamento maior, né? A ordem dos fatores, acho que nesse caso não altera o produto. Lembrando que quem quiser deixar a sua água para ser fluidificada, no final nós vamos fazer as vibrações. Quem quiser depois, antes das vibrações, coloque também o nome das pessoas que vocês queiram que a gente fale, que a gente emane essas vibrações. Aproveitar aqui e molhar as palavras. Vamos lá, todo mundo com o Evangelho na mão para fazer a leitura. Deixa eu só dar um start aqui. Pronto. O maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando, como todos faziam com Jesus, né? Os fariseus, os saduceus adoravam tentar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma,
e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. O que Jesus quis dizer aí com esse mandamento maior? Com a minha auxiliar aqui veio trazer as águas. Obrigado, amor. Tchau, tchau. Semana que vem você vem cantar comigo? Tá bom. Como que a gente pode interpretar então a leitura dessa passagem aqui do Cristo? Esse mandamento está expresso no dever que cada um de nós tem, né? Com os nossos filhos, como amar essas criaturas com toda a força do nosso espírito. Mas esse amor ele só será completo e a lei divina integralmente realizada e cumprida se nós amarmos não só o nosso próximo mais próximo, como ele acaba interpretando aqui, mas também o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E aí, o que será que ele quis dizer como a nós mesmos? Será que nós não amamos a nós mesmos ou nós não amamos o nosso próximo? Ele quer dizer que a gente tem que fazer essa conexão. Sentir o amor para o próximo é o amor que eu sinto para comigo. É aquilo que a gente chama hoje, né? A gente fala de empatia. É perceber a dor do outro em mim e a gente consegue, a partir deste momento, colocar os nossos sentimentos mais próximos daquilo que o outro também está sentindo. E aí eu consigo startar também para amá-lo. O item 2 diz: e assim, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12, e tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Lucas capítulo 6, versículo 31. Então aqui ele fala um pouco sobre a fraternidade, né? Sobre a ampliação dessa fraternidade. A fraternidade de sentir esse amor pelo próximo a partir do momento que eu identifico ele como um igual a mim. Se a gente consegue realizar esse amor para o nosso semelhante, do mesmo jeito que eu me amo, que eu me cuido, a gente aplica essa fraternidade. E a gente nunca vai querer mal pra gente. E a gente também não vai querer mal para o nosso próximo. Então, a gente já começa a mudar o nosso olhar, já começa a mudar a chave. À medida que a gente vai evoluindo como espírito, a gente leva o nosso irmão para essa evolução também. Porque a nossa proximidade para com ele vai, como a gente tem falou muito no último evangelho, né? O nosso exemplo vai mudando. E mesmo que a gente se envolva com pessoas que não querem essa proximidade, né? Às vezes o santo não bate, não é muito próximo, mas a gente tem que entender essas criaturas, né? O amor ao próximo está contido na lei de Deus, porque a lei de Deus ela é uma lei de amor, ela é uma lei de justiça. O Pai nos ama de forma integral, ama todos de forma igual. Por que nós vamos fazer distinções para com o nosso próximo? Ou mesmo para conosco, né? Por que eu vou me colocar de lado, sendo que eu sou um ser único, sou uma criatura especial? Se a gente for pensar quantas criaturas existem, né? Quantos milhões de encarnados tem, cada um é um. Cada um tem a sua especialidade, cada um tem os seus dons, as suas virtudes e tem os seus lados negativos também. O Pai não desampara ninguém, né? Estou falando dos encarnados, mas quantos também desencarnados, né? Então assim, ninguém tem tratamento especial. Se existem diferenças, é porque nós
realizamos essas diferenças ao longo das nossas encarnações, né? Nós criamos essas diferenças ao longo das nossas vidas sucessivas, gerando dificuldades e positividades através da lei de causa e efeito, né? E a gente, assim, se a gente fala assim, eu amo todo mundo, eu não tenho inimigos, eu acho tudo muito lindo, tudo muito legal. Será que a gente consegue sentir esse amor de Deus mesmo? Será que nós temos um sentimento amoroso tão sublimado, para a gente conseguir vivenciar? Por isso que a gente tem dificuldade mesmo de externar, por isso que às vezes a gente fica meio pé da vida com o nosso próximo, ou conosco mesmo, através de situações que a gente tenta desenrolar e não consegue. Então a gente precisa primeiro entender que não somos perfeitos e que nós não temos a possibilidade, ainda o discernimento talvez evolutivo, de conseguir entender o amor de Deus. A gente consegue sentir um amor, um carinho, esse amor fraternal que a gente fala, esse amor caridoso, mas lá no fundo, a hora que dá um probleminha, a gente já se transforma no diabinho, né? Nosso lado anjinho vai embora e aí toma conta o diabinho. E aí a gente precisa se perdoar também, que a gente tem essas fraquezas e que a gente está em mudança e que a gente está em transformação. E lembrar que quando isso acontece com o próximo, a mesma coisa. Então a hora que a gente conseguir talvez assimilar esse amor de Deus, a gente conseguirá vivenciar esse mandamento maior na sua essência, na sua pureza. Mas isso é uma questão de tempo, não é uma questão que a gente vai conseguir fazer nessa encarnação, né? Ou talvez numa próxima. A gente precisa trabalhar muito ainda as nossas dificuldades, os nossos defeitos. E aí entra outra questão, né? Como é que a gente vai conseguir amar esse ser supremo, esse Deus que é todo um amor, se a gente ainda está lá embaixo, né? Se a gente tem tanta dificuldade para conosco, para com o nosso próximo. Então a gente consegue ter esse amor, essa conexão, essa ligação com o Pai, mas se a gente parar para pensar, ela é isso aqui perto do que ela pode ser. A conexão, ela pode ter um alcance que a gente não consegue ainda ter esse discernimento. Imagine o amor que nós podemos exalar de nós mesmos, seja para conosco, seja para com o nosso próximo. Então, é muito grande, talvez seja um grão de areia esse sentimento que nós temos, porque a gente está começando a desenvolver esse amor agora. Apesar de Jesus ter vindo há 2000 anos atrás, parece ser muito tempo, a gente continua vivendo em trevas. O nosso planeta ainda é muito matéria ainda. Então, quando a gente passar para um planeta onde a gente consiga vivenciar as coisas, a matéria de uma forma mais sublimada, né, que o lado espiritual sobressaia do mundo material, a gente vai começar a sentir a diferença, né? E a gente vai sentir talvez cada vez mais esse quentinho no coração, esse amor que Deus pode nos ofertar, né? Tá claro que eu estou trazendo aqui, se vocês têm algum pensamento diferente, se estiver tudo certo, mandem os coraçõezinhos, se tiverem na dúvida ou quiserem colocar alguma coisa, fiquem à vontade para comentar. A Flávia, que é nossa amiga espírita, comentou assim: fiquei muito pensando também no amar a Deus de todo entendimento. Acho que a gente não entende nem esse amor a Deus. Muitas vezes nos falta fé na sua grandeza. É legal isso que ela trouxe, porque faz essa conexão que eu falei do mentor no começo, né? Antes da nossa live começar, logo após a música, eu falei da presença do mentor. Quanto mais a gente conseguir vivenciar, né? Quanto mais a gente conseguir perceber que somos seres espirituais vivendo na matéria, mais rápido e mais fácil talvez vai ser essa transição, né? A gente não vai ver o outro como um espírito sofredor, ou nós não vamos ver o outro como um irmão que está aqui para nos prejudicar, ou não vou ver eu como um espírito que vim aqui, parece que Deus não me ama e que só acontece coisa ruim comigo. A gente vai entender os porquês.
Nós vamos entender as necessidades da alma, as necessidades do espírito e por que nós estamos vivenciando aquilo. Essa é a grande questão que nós temos que trazer, né? Não é o porquê que a gente tem que questionar. Por que isso acontece? Não. Para que isso acontece? Tem uma causa. Talvez a gente não vá ter acesso a essa causa, porque talvez venham de outras vidas, né? Venham de outros compromissos que nós tenhamos. Mas se determinadas coisas se repetem na nossa vida, são constantes na nossa vida, naturalmente tem alguma coisa aí que eu preciso mexer. Alguma coisa eu preciso mudar. E talvez eu não esteja assimilando ainda. E a Fernanda comentou aqui, ainda não estamos preparados para entender o amor de Deus. Tem uma frase que diz que o amor de Deus ele é muito semelhante ao amor de mãe, né? O amor mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe, que é um amor incondicional, né? Disso nós estamos falando do amor de Deus para conosco. E a gente nem sempre consegue, né, vivenciar esse amor. Difícil, mas a gente vai tentando. Vamos para o item 3 aqui. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas dos seus servos. E tendo começado a tomar as contas, né, prestar essas contas desses servos, ele apresentaram para ele, né, um que devia 10.000 talentos. E como não tivesse como pagar, o servo não tinha como pagar esses 10.000 talentos, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher e os seus filhos e a tudo que tinha para ficar pago a dívida. Então olha a extremidade que se chegava no passado, né? Vende esse cara aí como um escravo, a mulher, o que ele tiver, filho, que a pessoa serviria de mão de obra para alguém e ela pagaria por dinheiro, né? Praticamente um serviço escravo. E aí ele estaria com essa dívida paga. Porém o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, em desespero, fazia-lhe esta súplica. Padecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Então o servo implorou pela dívida, para aquela dívida não acontecer, né? E aí o que ele fez? Tá bom, pode ir, eu te perdoo a dívida. Oi, meu anjo. Você deixou meu celular? Tá na gaveta, pode pegar. Ele fez a súplica, né, que eu acabei cortando aqui. Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. E o Senhor ficou padecido do servo e deixou ele ir e perdoou a dívida. E tendo saído esse servo, o que ele fez? Assim que ele saiu do Senhor ali, ele encontrou um de seus companheiros. E esse companheiro lhe devia 100 dinheiros. E lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava. Então ele começou a enforcar o rapaz. E disse: paga-me o que deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Ou seja, esse companheiro do servo fez a mesma coisa que o servo fez com o seu senhor. Só que ele agiu de uma forma diferente. Ele não atendeu o pedido. Ele se retirou e fez com que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte ao Senhor de tudo que tinha acontecido. O Senhor ficou sabendo daquela situação. Então, o fez vir até ele e disse o seguinte: servo mau, eu te perdoei a dívida toda. Por que me vieste rogar isso? Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito o vosso irmão. Mateus capítulo 18, 23 a 35, os versículos. Então o que essa parábola nos ensina? Qual o ensinamento dela? A de que é inútil a gente pedir perdão a Deus dos nossos erros, implorar, né, pelas nossas faltas, porque a gente não entende por que elas acontecem. Quando a gente pede perdão a Deus, é porque a gente muitas vezes acaba esquecendo dos nossos
A gente não sabe quais são os nossos compromissos, as nossas necessidades. Então a gente vai até o Pai e pede esse contato, esse perdão, né? Faz essa ligação e pede, olha, por favor, me ajuda, né? Me perdoa os meus erros, preciso da sua ajuda. E é o que ele traz aqui. De que adianta eu fazer isso, sendo que aqui na vida, aqui como encarnado, eu não realizo essa tarefa de perdão para com o meu próximo? Essa conexão que a gente faz, se a gente guarda o rancor, não aceito o outro como vejo nele sempre erros, sempre desculpas, e mesmo se ele percebe isso e está sempre pedindo as nossas escusas, a gente não aceita. Como é que o Pai vai nos perdoar? Como é que a nossa consciência vai nos libertar disso? Tem aquele meme curioso, né? De que onde tem Jesus e tem os apóstolos, é toda uma brincadeirinha, né? E que constantemente se vê circulando na internet. Então a pessoa fala que quem que a gente tem que perdoar? E Jesus fala, a todas as pessoas, né? Quem que a gente tem que amar? A todas as pessoas. Aí a pessoa fala, até os gays, né? Até tais gêneros. Aí Jesus repete, qual parte que você não entendeu de todas as pessoas? Então assim, se eu não tiver esse bom relacionamento com o nosso próximo, se a gente não tem esse bom relacionamento com o nosso próximo, se a gente não aceita, se a gente não perdoa, se a gente não compreende, como que nós queremos que nós sejamos compreendidos das nossas escolhas, do que a gente faz na vida, independente se elas são certas, se elas são equivocadas, porque a gente vai ser julgado sobre isso. Então a gente tem que também entender que muita gente vai nos ofender, muita gente vai nos tratar mal, e a gente tem que entender que essas criaturas, elas agem por um motivo. Qual é? Não sabemos. Não sabemos os mistérios do universo que a levaram a chegar até aquele momento. O que me cabe é executar o maior mandamento, amá-los. É difícil? Putz, é muito difícil, porque como que a gente vai ficar perdoando aquelas pessoas que fazem mal? E vamos pensar em crime hediondo, né? Os assassinos, os estupradores. Por isso que existe tanta discussão em relação, né, ao bandido bom e ao bandido morto. Se o bandido estiver morto, como é que ele vai se regenerar? Nós, com essa concepção espiritual de que somos seres espirituais encarnados. A criatura que não está aqui, ela não tem como se regenerar. A mudança acontece na vida. Então, se ela não tem as oportunidades aqui, independente se ela vai se mudar ou não cabe a nós essa escolha, é uma escolha da criatura. A gente tem que orar por ela e, claro, fazer a nossa parte, que é perdoar, que é compreender. Então, existe muita discussão nesse assunto justamente porque falta essa compreensão. Nós estamos falando como seres espirituais. Item 4 para a gente fechar. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, nesse caso, guia mais seguro do que tomado como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhe damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como bases de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Então aqui ele acaba fechando, né, com chave de ouro essa questão. A prática do amor ao próximo, né, do amor ao próximo para conosco, como a nós mesmos, ela consiste em a gente perceber e a gente examinar a nossa própria consciência, para a gente poder entender como que eu gostaria que os outros se procedessem para conosco em cada circunstância. É claro, cada um vai agir numa situação diferente, mas a gente vai aprendendo a adotar um comportamento igual.
Vou trazer uma vivência, daqui a pouco vou trazer outras vivências, mas quando eu cheguei no meu trabalho novo, que já não é tão novo na verdade, as pessoas tinham um mau hábito de, se alguém deixava o computador ligado ali com o WhatsApp aberto, alguém ia lá e fazia uma brincadeirinha, no Facebook, qualquer rede social. Alguém ia lá e mexia. Quando eu comecei a perceber que essa brincadeira infantil incomodava algumas das pessoas, eu já deixei bem claro, quando cheguei, que comigo aquela brincadeira não ia funcionar. As pessoas foram saindo do meu trabalho, as pessoas que faziam esse tipo de coisa, e esse tipo de brincadeira acabou sumindo. Hoje, essa semana, aliás, aconteceu de novo. Curiosamente, acontece das pessoas mais velhas. Os jovens, eles não têm essa infantilidade, esse besterol todo, né? Então, os mais velhos entram nesse momento infantil e fazem. E a pessoa mais velha, um quarentão, fez com um jovem de 18 anos isso. O menino ficou bravo. Aí tive que conversar com os dois, né? Mas é isso, a gente tem que se colocar, né? Então ficou muito tempo sem esse tipo de brincadeira acontecer. Mas a gente tem que perceber, está acontecendo alguma coisa aqui que não é do meu feitio, que eu não gosto, eu tenho que impor respeito. Falar, ó, aqui esse tipo de brincadeira não rola. Isso faz com que aconteça o exemplo também. Outras pessoas vão perceber e vão falar assim, não, também não gosto disso. Quem executa, quem age, quem se acha engraçadinho, vai se sentir constrangido. Foi o que aconteceu essa semana. Então, assim, as ações positivas, elas quebram, né? A gente está falando de uma violência muito leve, né? É uma violência isso, não deixa de ser uma violência muito leve. Mas a nossa ação positiva, construtiva ao longo do tempo, ela quebra isso. Então, mesmo a gente fala assim, mas se a gente ficar amando, né, os bandidos, amar quem faz o mal, perdoar essas criaturas, elas vão pisar na nossa cabeça. Não, tem uma diferença da gente se colocar no nosso lugar e da gente se rebaixar, da gente se permitir, da gente ser humilhado, né? Com o passar do tempo, o mal ele vai se extinguir. A gente já sabe disso. Evolutivamente, a gente sabe que isso não vai fazer mais parte. Mas isso só vai acontecer através de um processo e da nossa mudança, né? Dos nossos hábitos, inclusive quando a gente perceber coisas erradas que nós fazemos. E quantas vezes ainda hoje a gente não cai nesse momento de humilhação em que alguém vira e fala assim, você não tem vergonha de fazer um negócio desse? Por que você ainda faz isso? A gente mesmo cai nessa situação, pessoas mais velhas, e a gente vai percebendo também que conforme muita gente vai ficando mais velha, vai ficando mais madura também, vai deixando de ver graça em determinadas coisas, o respeito começa a fluir maior e melhor. Então, o quanto a gente se coloca nisso, né? Qual é a nossa posição em relação a isso? Vamos entender a vivência desse mandamento maior? Como que a gente pode aplicá-lo na nossa vida? No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel traz a seguinte mensagem. Em qualquer parte não pode o homem agir isoladamente, ou seja, nós vivemos sempre no coletivo, em se tratando da obra de Deus que se aperfeiçoa em todos os lugares. Ou seja, essa primeira frase, Emmanuel diz claramente que nós sozinhos não evoluímos, nós não crescemos, não podemos agir na obra do Pai de uma forma isolada. O que a gente tem que fazer? Trabalhar no coletivo, é o que ele traz na próxima mensagem. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, nos centros das leis que regem a vida. Ou seja, nós precisamos do outro para a gente se construir, para que a gente consiga juntos caminhar para um caminho da perfeição, da felicidade. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço, ou seja, encontraremos alguém nessa labuta.
Em casa, ele pode chamar-se de pai, de filho, e no caminho pode se denominar como amigo, ou como um parceiro, um camarada de ideal. No fundo, há um só pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Por isso, somos uma grande legião de irmãos. Estava conversando com uma pessoa e tentando fazer essa concepção, de que somos uma grande irmandade, que ao longo dos tempos a gente vai se encontrando, se desencontrando por necessidades de evolução, mas que nós somos espíritos centenários, reencarnantes, centenários, e que hoje estou conversando com quem está aí do outro lado. Talvez na última encarnação, talvez nós não nos conhecíamos, mas em outra talvez sim, talvez essa afinidade voltou agora que nós tivemos essa conexão via internet e que estamos em lugares fisicamente distantes. Então olha que coisa abençoada, olha que coisa maravilhosa a gente poder ter esses vínculos que a gente às vezes encontra alguém e fala assim, nossa, parece que eu conheço essa pessoa de tanto tempo, parece que eu já a vi em algum lugar, a gente sente um carinho enorme, ou uma repulsa também daquela criatura, e aí é por isso, a gente já se encontrou e já se desencontrou por diversas vezes, por diversas encarnações. Então, nas encarnações, a gente tem essa criatura sempre próxima a gente. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tenha compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Dá o exemplo. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Então, Jesus nos trouxe um monte de exemplos. Nós estamos estudando o Evangelho, que a gente possa, através dele, sempre em nome de Jesus, que a gente consiga sempre realizar esse envolvimento com as criaturas ao nosso redor. Que elas saibam por que nós somos assim. Alguém vira e fala assim para mim, nossa, mas você parece tão jovem, parece tão sábio. Não, simplesmente eu tenho um mestre. Eu vou tentando vivenciar esses ensinamentos e repassá-los na medida do possível, na medida do meu conhecimento. Então, é o quanto nós estamos dedicados a vivenciar, promover esse bem, promover Jesus. Qual que é a causa? A causa é o bem maior, não é o meu bem, é o bem de todos. Porque não adianta nada eu estar bem e as pessoas ao meu redor não estarem legais. Precisamos estar todos bem, que é o que diz lá na primeira frase, O homem não pode agir isoladamente. Se a tarefa apresenta obstáculos, elas vão apresentar, os obstáculos vão surgir, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Cristo aplicou misericórdia aos fariseus, àqueles que queriam, os que crucificaram ele, não aplicou misericórdia, não disse lá na cruz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É o perdão na sua sublimação, essa misericórdia. A misericórdia, como diz aqui no texto, ela atenua as sombras do nosso coração. Então, o que são as sombras do nosso coração? São aqueles pesos da nossa consciência que a gente constantemente não consegue tirar. Hoje a gente usa uma gíria na internet, no Twitter, a gente lê muito, aquela pessoa alugou um apartamento na cabeça daquela criatura. Ou seja, eu falei alguma coisa que incomodou tanto ela, que ela não consegue tirar da cabeça dela. Mas por que ela não consegue tirar da cabeça dela? Provavelmente tem alguma coisa que precisa ser trabalhada. Mas isso só depende da própria criatura para poder entender, dela buscar ajuda. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos. Usa a misericórdia de Jesus. Usa a misericórdia que Jesus já usou para conosco, dando para nós mesmos uma nova ocasião de santificar e aprender. Então que a gente possa observar em cada um dos nossos companheiros de luta um dia de bênção, uma oportunidade
para a gente poder atender a esse programa divino que é a nossa existência. Possamos tentar aplicar esse mandamento maior, esse maior mandamento, um trabalho bem de formiguinha, né? A gente não precisa ser um agente transformador de imediato, até porque nós precisamos entender, nós precisamos assimilar essas mudanças para que de fato a gente seja um ser de puro amor, né? Que a gente exale pelos poros essa amorosidade. Talvez a gente tenha espíritos que vivenciaram aqui que a gente não tem um revés, não tem uma coisa ruim para falar, não tem alguém que fale uma coisa ruim delas. Essas criaturas santificadas, elas são seres diferenciados de nós, elas estão um grau além do nosso, né? Criaturas como Chico Xavier, como Gandhi, como Madre Teresa, esses espíritos dedicados, abnegados, puro amor, essas criaturas provavelmente já estão num grau, obviamente, muito mais elevado do que o nosso. Então elas conseguem vivenciar esse mandamento de uma forma muito mais plena. E quando a gente perceber, ou melhor, quando a gente menos perceber, nós vamos estar já vivenciando isso sem fazer esforço, sem ficar com essa questão da consciência. Nossa, preciso mudar isso, esse comportamento não é meu. Não, a gente já vai estar fazendo naturalmente. Então, que a gente consiga identificar esse mandamento maior na lei de Deus e que a gente entenda que precisa de prática, né? O amor ao próximo para conosco, que é um trabalho diário de dedicação, de esforço, de disciplina. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Vamos para as nossas vibrações. Então, quem quiser aí pode começar a digitar o nome dos entes, dos amigos, daquelas criaturas que você nesse momento deseja emanar os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, para que as criaturas recebam. Camila aqui no Espiritismo Sem Tabu, confirmando aqui, ó, verdade, exercício diário. Beijão, Camila. Lição ok, né, gente? Tudo compreendido, tudo certo? Espero que sim. Se tiver alguma colocação que alguém mais quiser, eu trago depois da prece. Mas agora vamos para as nossas vibrações. E eu convido a todos para que nesse momento possamos fechar os nossos olhos mais uma vez, que nesse momento de prece nós possamos sentir as energias fluírem do nosso corpo. Possamos sentir as melhores vibrações nos envolvendo, circulando dos nossos pés até a nossa cabeça. Nós possamos sentir essa energia se esvair através dos nossos poros. Através da palma das nossas mãos, através do nosso coronário. Que essas vibrações de amor possam ser coletadas pela espiritualidade, centralizadas e direcionadas primeiro ao bem universal, ao nosso planeta abençoado, aos povos que vivem em guerras, conflitos, vivem por desastres naturais. Vibremos também pelo nosso país, por Brasília, pelos dirigentes da nossa nação. Vibremos aos doentes nas ruas, aqueles que não têm casa, não têm família, passam frio, fome. Vibremos aos idosos, nos asilos, aos encarcerados, na prisão. Vibremos as
crianças nos orfanatos, a todos aqueles que estão em suas casas sofrendo por algum motivo. Vibremos também aos hospitais, aos médicos, equipes ligadas à saúde, responsáveis pelas UTIs, Covid, aquelas criaturas que ficaram doentes por essa doença, aqueles que se recuperaram, aos irmãos que desencarnaram, seus familiares. Vibremos nesse momento pelo estado de Minas Gerais, pelas diversas ocorrências no final de semana. Que nesse momento esses irmãos possam ter os seus corações amparados, aqueles que desencarnaram possam ao longo do tempo ter o discernimento, a compreensão. Vibremos também aos nossos lares, as pessoas que aqui deixamos. Vibremos a Leonardo Rampel Pérez, Bernardo Rampel Pérez, Fernanda Ribas Rampel, a Juremi Azevedo Rosa, desencarnada há 4 meses, a Terezinha Ribeiro, a João Monteiro, a Maria Aparecida Faria Ribeiro, a Sandra Aparecida Faria Ribeiro, Sabrina Faria Ribeiro, Marcelo Damas da Silva, Sebastião Daniel Ribeiro. Vibremos também a Alfredo Magalhães, Alex Bruno de Abreu, Roberta Amorim Terra, Felipe de Oliveira Chedi, Tiago Daibert Ângelo, Inocência Maria de Jesus Souza, Selma, Maria da Glória de Oliveira Varino, Beth Melo, Daniel César Moura, Sueli Rodrigues Amorim, Luiz Alberto de Souza Varino, Maria Cristina Rodrigues Amorim Família, Aida Terezinha Jacobos, Fernando Amorim Furtado e Família, Gustavo de Oliveira Varino Pipa Junqueira, Jorge Ricardo Vasconcelos, Karina Massi, Maria José Vasconcelos Costa e a todos que hoje passam por um problema de saúde. Que todas as pessoas nesse momento possam ser amparadas e receber um pouco dessas nossas vibrações, o nosso carinho. E que possamos também solicitar às equipes do Dr. Bezerra de Menezes que fluidifiquem as nossas águas, que coloquem nelas os remédios necessários para os nossos problemas físicos, espirituais. Pedimos permissão para que um pouquinho dessa vibração também chegue até nós. Que ela possa nos refazer, que essa energia possa nos fortalecer para essa semana. E nos ligamos ao Pai, mais uma vez pedindo que nos abençoe. Que durante essa noite possamos ter os nossos corpos fortalecidos, prontos para mais uma semana e, acima de tudo, protegidos contra todo e qualquer mal. Que possamos, através dos nossos pensamentos, das nossas ações e das nossas palavras, manter essa cúpula, essa proteção, evitando qualquer mal que lhe aconteça sobre nós. E que possamos ter sempre confiança no Pai, nos desígnios da espiritualidade. E encerramos dizendo Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todos sempre. Que assim seja. E assim damos por encerrado o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja.
Bem, pessoal, espero que todos estejam bem, que possamos mais uma vez ter uma ótima semana, bom descanso para todo mundo. Espero todos nesse mesmo horário aí, nessa bate-semana que vem. Eu não estarei aqui fazendo o evangelho, eu vou dar um spoiler aí depois, é segredo, ao longo da semana vocês vão descobrir, mas estarei por aqui, mas não estarei aqui nessas redes sociais. Beijo no coração de todo mundo, uma semana maravilhosa, obrigado pela companhia e até o próximo domingo. Beijo no coração de todo mundo.